Fala galera, Marcos na área. Pois bem, pessoal, hoje, né, eu fiquei um tempo sem postar vídeo sobre lendas, né? Hoje eu quero postar mais um vídeo de lenda. Se vocês gostem dos vídeos, deixa nos comentários aí. Se não gosta, também deixa nos comentários. E vamos aqui curtindo a lenda com esse barulho magnífico que essa moto tá, ó. Daqui uns dias eu vou ver se eu compro um escapamentinho aberto para ela, fazer uns testes. Mas vamos lá. Lenda não, né? Isso não é bem uma lenda, é uma história. História do Joelma. A história sombria, né, que tem por trás do incêndio do Joelma, que muita gente não sabe. Não foi nesse local onde está hoje o edifício Praça da Independência, eu acho que é Praça dos Bandeirantes, Praça da Independência, acho que é Praça da Independência, que está localizado o Joelma hoje. Nesse terreno não foi a primeira tragédia que aconteceu nesse local. Às vezes você não sabe, mas antigamente, na época que São Paulo ainda não tinha ali, que era fazenda ali, no local onde foi construído o Joelma, segundo lendas, né, segundo histórias antigas, era uma senzala. E diz que muitos negros morreram ali. Que eram os negros na época da escravidão, eram espancados, né? Situação horrível, né? Pelo amor de Deus, o que é isso? Mas não é esse o foco da história, né? Então vamos lá. Mas diz que era uma senzala ali e o dono da fazenda disse que era uma pessoa muito ruim e disse que matou muitos escravos ali nesse local. Daí depois, né, a fazenda, lógico, foi vendida, foi transformada em cidade, foi loteado, uma pessoa comprou o terreno e construiu a casa. A primeira casa que foi feita no terreno, onde hoje é o Joelma, tinha uma moça que tinha uma doença rara e ela morreu nessa doença nesse mesmo local. Ela contraiu, né, quando ela foi morar nessa casa, escarlatina. Se você não sabe o que é escarlatina, é uma doença que o sangue sai pelos poros. É horrível. E ela contraiu essa doença depois que foi morar nesse local, onde hoje é o edifício Joelma. E ela veio a falecer, né, devido à doença de escarlatina. A família ficou muito mal, né, tal, sentiu muito e não sei se era filha única. Aí resolveram vender o imóvel para que não ficar com aquelas lembranças, né? Porque realmente deve ser muito triste um pai e uma mãe perder um filho, né? Aí venderam o imóvel e uma outra família comprou. Quem comprou, né, foi uma pessoa que era policial militar. E policial militar ou civil, não lembro mais, eu sei que era policial. E ele morava com a mãe e uma irmã. Ele, a mãe e uma irmã. E ele acabou ficando louco. Ele matou a mãe e a irmã e jogou dentro do poço, no que tinha no fundo do quintal da casa. Ele matou a mãe e a irmã, jogou dentro desse poço, tapou, né? Lacrou. E, se não me engano, depois ele se matou também. Beleza, aí as pessoas não vê mais a família, não vê mais ninguém e tal. Fica meio assim, né? O que aconteceu com essa família, né? Aí começou a sair um cheiro meio estranho e chamaram os bombeiros. Os bombeiros, acho que encontraram ele morto dentro da casa, né? Mas sabia que morava 3 pessoas. Aí procuraram e acharam o cadáver da mãe e da irmã dentro do poço, né? Inclusive, muito antigamente tinha uma história que era o crime do poço, né? Que é essa história aí. E aí tudo bem, aí chamaram o resgate, né? Os bombeiros vieram retirar os cadáveres para sepultar, fazer um sepultamento, tal, isso e aquilo, né? Levar para o IML e tal. E da equipe de bombeiro, os 2 bombeiros que trabalhavam, que foram lá e pegaram os cadáveres e retiraram, ambos morreram de infecção cadavérica. Contraíram uma infecção por estar mexendo com os cadáveres ali. Eles ficaram na água do poço, aquela água contaminada, tal, cheia de bactéria, né? E eles pegaram
infecção e vieram a falecer também. Aí fica um bom tempo aí parado, abandonado, sem ninguém, até que no local depois foi construído, né, foi comprado com a empresa e construiu o edifício Joelma, né? Edifício Joelma, que era um edifício de escritórios, né, comercial, salas comerciais. Mas o que acontece? Naquela época a tinta era à base de chumbo, a fiação era diferente, era mais fina, era cabo rígido, geralmente era recoberto com uma lona, tipo de uma lona, né? Os materiais eram madeira mesmo no escritório. Então tudo que tinha no prédio na época era suscetível a proliferar chamas, né? Então, o que aconteceu? Um certo dia de fevereiro de 74, eu não lembro o dia, mas fevereiro todo mundo sabe que é uma época muito quente, né? Muito calor. E o que aconteceu? Muitos ar-condicionados ligados ao mesmo tempo, deu uma sobrecarga de tensão. E um dos ar-condicionados veio a dar um curto-circuito. Como usava muita lã antigamente, aquela lã de vidro que na parte de ar-condicionado ali, até para filtrar o ar e tal, isso e aquilo, as chamas proliferaram muito rápido. E já foi passando pelo duto de ar-condicionado de andar para andar. Foi um incêndio que pegou o prédio inteiro. Não foi que nem o Andraus que pegou a parte de cima. O Andraus também foi um acidente meio grave, mas não foi tão grave. O Andraus foi em 72. Outra hora eu falo do Andraus aqui. Queimou o prédio inteiro. E nesse incêndio vieram a óbito 182 pessoas. Muitas delas se jogaram do prédio. Pessoal, foi terrível. Muitas pessoas se jogaram devido ao desespero, né? Pela temperatura, pela fumaça e tal. E foi um incêndio de enorme proporção, foi muito grande. Dentre essas vítimas, foram encontrados num elevador 13 corpos, pessoas que foram tentar fugir do incêndio pelo elevador. O que aconteceu? A sobrecarga, né, deu pane no sistema de elevador e o elevador despencou, matando assim as 13 pessoas. E essas pessoas que estavam dentro ficaram numa situação de... o corpo ficou numa situação tão difícil que foram enterrados sem saber quem que era. Não dá para identificar os corpos, porque ficou realmente muito deteriorado, né? Pois bem, esses corpos foram enterrados no cemitério em São Paulo. Eu não lembro agora o nome do cemitério, mas eu vou ver se eu consigo deixar aqui nos comentários. Foram enterrados em 13 sepulturas, uma do lado da outra. E o que aconteceu com essas 13 sepulturas, pessoal? O coveiro, o zelador do cemitério, não o coveiro trabalha de dia, o zelador do cemitério, o pessoal da noite, que trabalha no cemitério à noite, ouviam gritos, gemidos e choro. E claro que todo mundo fica com medo, né? Mas até que um dia um chegou mais perto e notou que vinham dessas 13 lápides. Eram essas 13 lápides que choravam. Então ele teve a ideia de jogar água. Aí ele começou a jogar água nas sepulturas. Aí o choro parou, os gritos, o choro, o desespero parou. E hoje, né, diz que essas lápides fazem milagres. As pessoas vão lá, pessoas que têm problemas, vão lá e pedem para que essas almas ajudem. E diz que realmente ajuda. Eu não sei se é verdade, mas diz que sim, diz que ajuda sim. Pois é, pessoal. E o Joelma, se não me engano, foi a terceira tragédia no Brasil em número de mortos, né? Primeiro foi um circo no Rio de Janeiro, segundo foi a Boate Kiss. O circo, se não me engano, foi 500 pessoas, 500 e tantos. Já a Boate Kiss 250 e pouco, e o Joelma foi 182.
É claro que não existe tragédia melhor que outra, mas o Joelma é considerado a pior tragédia envolvendo incêndio do Brasil, pela brutalidade do acontecimento, né? Por pessoa chegar a um ponto de desespero, de pular de andares elevados, de desespero, e morrer pela queda, né? Pelo impacto. Tipo, claro que você não vai ter chance, né, pulando, mas seria uma morte menos pior, digamos. E nisso, né, até hoje em dia, dizem que o prédio é assombrado. Tanto que não pode entrar lá para gravar. Eu gostaria muito de ir lá gravar, mas não pode. Foi proibido entrar no local para fazer imagens dele. Mas dizem que é complicado. Dizem que tem um homem que anda à noite com um molho de chave na mão, nos corredores. Diz que tem sombras, barulhos, gemidos, choro, aparições. Diz que é fetracha o negócio lá. Eu gostaria muito de ir, sinceramente. Sabe que eu não tenho medo disso, né? Eu adoraria ir, quem sabe um dia, né? Espero que tenham gostado do vídeo. Se ficaram até aqui, curte, comenta, compartilha. Deixo um abração para vocês e see you at next video, ou vejo vocês no próximo vídeo.